seus domínios. Um detalhe, com a chegada do Luxemburgo, o aproveitamento do Vasco, o Vasco seria 7º colocado com a pontuação que ele conquistou naquelas rodadas a partir do momento que ele assumiu. Tem uma derrota contra o Grêmio. Sim. E uma derrota discutida. Você tá louco. Por conta do gol marcado pelo Pikachu, que o árbitro Que ninguém reclamou. O Grêmio não reclamou. Sim, e o árbitro botou a bola no meio e invalidando saía. a jogada ali e invalidou o gol do que seria um 2-0 naquele momento para o Vasco. O Vasco abriria uma boa vantagem contra o Grêmio. Não sei se o Grêmio empataria o jogo ou viraria a partida. Ia ser difícil, hein? Porque não existe uma verdade, como diz o Sormani, uma verdade linear no futebol. As verdades no futebol são mutantes, né? Sim, o futuro linear não existe. Não existe. Não, mas é verdade. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, se chama Corra, Lola, Corra. Eu assisti. É muito legal. Se você parar para tomar um copo d'água, vai acontecer completamente diferente se você tivesse direto. Não existe. Que nem a história. Eu fiz 1-0. Teve um pênalti, não me deram um pênalti e depois eu fiz 1-0. Seria 2-0. Como seria 2-0? O gol do você não sabe. Vasco e Grêmio. O gol que não foi dado ao Vasco. Ali seria. Não, 2-0. Ali seria 2-0. Não sei se o Grêmio poderia modificar esse placar. Lógico. Não que a bola sairia do meio-campo, não sairia do tiro de meta. Tudo muda. Era uma outra situação. Não existe Mas o Vasco tem personalidade. O Vasco tem personalidade. Agora o Vasco está na briga para ver se bota esse moleque para jogar. O Thales, que está convocado para a seleção sub-17, se apresentou e voltou. A seleção já jogou. Ele está em Brasília. Ele está em Brasília e não foi desconvocado. Então, um grande absurdo. Aí é que tá. Pode acontecer com o Vasco, se ele colocar o Thales em campo, a mesma coisa que poderia ter acontecido com o Santos. O STJD já avisou o Vasco. Não pode jogar. Ele fez uma consulta. Porque a CBF não desconvocou. O Santos não teve um jogador liberado recente? Alguém me mandou isso, eu devo olhar aqui. Se a CBF libera... Desconvoca, okay, né? Ok, desconvoquei, sem problema. Se a CBF não desconvocou, colocar esse menino em campo é risco. Não, vai perder os pontos, claro. Vai perder os pontos. Mas o Vasco entrou com um pedido liminar no STJD para a utilização dele. O Santos e o Atlético pediram e eles não deram. Não deram. Não deram a resposta ainda. Nem a resposta. O STJD já avisou que o Vasco incorre em multa e perder os pontos do jogo. O Fábio Sormani, o Flamengo é favorito? O Flamengo não vai ter o Rafinha, né, que está suspenso, né? Em 4 jogos com o Flamengo, ele tomou 3 cartões amarelos. É a readaptação ao futebol brasileiro, né? Deve ser alguma coisa assim. É favorito, Benja, com certeza. Até porque aquilo que a gente estava discutindo aqui, se fosse São Januário, 90-10 torcida, campo do Vasco, uma situação poderia ser diferente. Agora, lá em Brasília, é campo neutro, com torcida em maior parte do Flamengo. Está dividido até a página 9. Até a página 9. Aquela parte que tem que dividir, está dividido. Onde não tem que dividir, só vai ter torcedor do Flamengo. Não, só não, vai ter mais, Só não. Não, a parte que não é dividida, estou dizendo. Ali só vai ter, praticamente, torcedor do Flamengo. Então, quer dizer, é um campo neutro com a torcida do Flamengo, que tem mais time que o Vasco. Agora, foi o que o Pascoal falou. O Vanderlei, o Fabinho lembrou bem. O Vanderlei está arrumando esse time do Vasco. A campanha dele seria de 7º colocado. Após a entrada dele. Acho o Flamengo favorito. Pelos jogadores que tem, vai ter um desfalque só. Para mim, o Flamengo é favorito. Mas pode dar empate, pode dar Vasco também. Aê, Pascoal! Grande Pascoalzinho. Ô, Azevedo, o Vasco tem uma porrada de desfalques, hein? Tem isso tudo que você falou. Só antes de responder, o Rodrigo foi desconvocado em 2018 de um período de preparação para o Sul-Americano. Mas não era esse presidente da CBF. Não era esse presidente, mas já houve um com esse presidente da CBF. Com esse ele desconvoca ele não desconvoca. Tá bom. Já foi dito. Sim, senhor. Pum, sentido. Tudo bem, né? Dito e comprovado. Ele não liberou o Renan Lodge e o próprio Rodrigo Góes. Mas vamos lá, o Vasco tem um monte de quem não joga do Vasco amanhã? Marrone, que foi expulso pela sua juventude, porque foi no último lance, no meio de campo, para cortar um contra-ataque, ele já tinha amarelo. Ele deu uma entrada no cara do Goiás, pum, vermelho, foi para fora. Não joga. O Thales Magno, que está com a seleção brasileira e não foi desconvocado, e o Marco Júnior também suspenso, esse pelo 3º cartão. Aí ele vai com o Thiago Reis, né, como o centroavante, o 9, o Pikachu segue adiantado, o Cáceres continua na direita e vai organizando o time. Tem Valdívia para entrar, tem um Bruno César no banco, uma opção. Agora,
Pra mim, a notícia é depois de 10 meses, o cara fica no banco, tá de volta. Tem aqui um ex-jogador, sabe como é complicado ficar de fora. O Breno volta, fica no banco como opção depois de 10 meses e mais uma cirurgia no joelho e ele fica como opção do Luxemburgo. Não será surpresa se ali na frente o Luxemburgo mudar o esquema do Vasco e colocar os 3 zagueiros, Henrique, Breno e Castan. Ô Benja, 3 coisas que eu quero falar. O Flamengo emplacou hoje na convocação dessa sexta-feira, time principal e olímpico, 5 jogadores da base. Paquetá. Samir, Jorge, Paquetá, Jean Lucas e o Vinícius Júnior. Isso mostra o trabalho que vem sendo muito bem feito na Gávea. Segunda coisa, o Cuéllar não vai sair do Flamengo. O Flamengo vai bancar? Não, até o final do ano ele não sai. Em janeiro eles vão discutir de novo. Ficou acordado com o jogador. Ele não sai até o final do ano. Outra coisa, eu tenho olhado as redes sociais do Brescia e até agora ninguém anunciou a contratação do Balotelli. Ninguém anunciou. E o Marcos Braz e o Spindel continuam na Europa. Não voltaram. Ô, Salmani, você falou quantos jogadores do Flamengo na base? 5. O Vasco também tem 5. Tem 5? Quais são? 5 também. Na principal, o Alan e o Felipe Coutinho. Na base, o goleiro Lucão, o Douglas Luiz e o Paulinho. Boa. Ótimo trabalho. Essa situação do Cuéllar, Benja, na boa. O Cuéllar queria um turu pra ficar, né? Então, mas não é só o turu não, viu, Pascoal? Ele tava louco pra ir embora do Flamengo. Inclusive, isso pode estar pesando pelo fato dele não ser titular. O Arão ter ganhado muito espaço na mão aí do Jorge Jesus. E o Cuéllar, quando ele... Então, mas é que tá, Pascoal. Ele tá escalado pra jogar contra o Vasco. Então, mas é que tá. Quando existe a possibilidade aí de ter um único volante em campo, o Jorge Jesus ele tem mostrado uma predileção pelo Willian Arão. E o Cuéllar ficou muito estranho aquele papo aí, desde que aconteceu aquela notícia que a repórter falou que o Cuéllar ia ser vendido e tudo mais. O Cuéllar nunca mais foi o mesmo. É um grande jogador, acho que é o melhor volante na característica que o Flamengo tem ali de cabeça de área. É o cara mais qualificado, mas o cara quando quer embora, Pascoal... Mano, posso te dar uma... É dose também. Não, mas aí não é questão Agora disso. vai. Ele se acordou com o Flamengo. Ele fez uma reunião com o pessoal da direção do Flamengo. Ok, beleza. Vou jogar até o final do ano, porque há ambições. O Cuéllar. O Cuéllar. Mas ele queria um turuzinho, a Libertadores... um Mas deve ter A última proposta que teve Isso eu foi não da sei. Arábia, né? Foi a exato. E teve uma proposta, me parece, Bolonha. do Torino. Bolonha. Exatamente. Ao Bilal. 26, acho que 26 a 27. Então, Olha no só, final do ano, eles voltam a discutir a questão da saída do Cuéllar. Não dá mais para ir pro Bolonha, porque fechou. Não, o italiano fechou? Não, o italiano ainda não Ainda fechou. não. Ó, só um detalhe que eu lembrei isso aqui ontem, uma informação de uma pessoa que trabalhou com o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou ao Brasil, perguntou a essa pessoa sobre o Cuéllar. Ele não conhecia o Cuéllar. E essa pessoa falou para ele, muito bom volante, cara que sabe sair para o jogo, marca muito bem. Ele falou, estou falando muito bem dele. Só que o Cuéllar, quando foi eliminado com a seleção colombiana, não voltou de imediato ao Flamengo. Eu lembro que no sábado nós estávamos na Gávea transmitindo Flamengo e Madureira e a direção informou que segundo ele se representava, o Arrascaeta voltou e ele não, ele foi para a Colômbia. Isso irritou o staff do Flamengo. Ele volta dias depois. O que acontece? Vai para um final da fila. Você viajou sem pedir pra ninguém? Não. Aí tá errado. O Casalberto. Ele não viajou sabia revelia. e não falou. Ele não viajou revelia. Alguém autorizou, mas o combinado anterior... Pascoal, você volta depois da Copa América, beleza. Aí você vai lá, sabe que está precisando de você. Você vai e pede. Você libera, mas você libera com gosto? Olha, não. é engraçado, né? O senhor Mani deu a informação que 5 jogadores do Flamengo da base foram convocados. Aí o Fábio Azevedo veio falando, mas tem 5 do Vasco que também foram. Agora vem o pessoal do São Paulo, Luiz Embuzeiro. Avisa o senhor Mani aí, Benja, que o São Paulo emplacou Militão, Casimiro, Daniel Alves e David Neres. Ele colocou Daniel Alves. Revelados. Não, mas ele falou que colocou 5. Não, então o Flamengo tem 6. O que eu quero perguntar pra você, o Casabé. Twitter, é isso? Casabé, eu quero perguntar O agora. Corinthians tem o Fagner, tem o Marquinhos e tem o Pedrinho na seleção. E o de Guilherme base. Arana. E o Arana também. E o Arana, tem 4. Verdade, 4. Não, eu falei do Flamengo. Não, mas aí o Bruno O Henrique... assunto era o Flamengo. O assunto era o Flamengo. Não, mas aí acrescenta o Bruno Henrique. Lava O a Daniel Alves boca, foi... seu verme. Ô, Casabé, você que jogou. Tua, do Twitter. Casabé, a pergunta é minha. Você que Vou jogou. responder a tua. O Vasco, aqui é Vasco. Vasco da Gama. Vasco e Flamengo é um jogo diferente? Muito diferente, Benji, porque esse jogo, na verdade, ele não tem uma regra. Desculpa te interromper, qual que você jogou nos dois? Qual que é o bicho mais pega? É o Fla-Flu ou é Flamengo e Vasco? Não, Flamengo e Vasco. Não menosprezando o Fla-Flu, né? Porque é um clássico de mais charme. E que tá até no hino do Flamengo, né? Exatamente. Começou 40 Tanto minutos é que é tão antes do nada. respeitado que tá no hino do Flamengo. Mas assim,
Flamengo e Vasco é igual Corinthians e Palmeiras e São Paulo. Corinthians e Palmeiras e São Paulo ou Corinthians e São Paulo? Não, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras. O Corinthians. E esse jogo, cara, esse jogo é um jogo que você nunca pode dar favoritismo. Eu não consigo nem dar o favoritismo pro Flamengo, porque eu acho que é um jogo 50-50 pelas duas camisas, independentemente de ter jogador de mais qualidade do outro lado. Quem tá vestindo a camisa? Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu não vou ficar surpreso se o Vasco chegar lá e conseguir vencer a partida. O Vasco está na parte de baixo da tabela.